Meus irmãos, na festa de São Pedro e São Paulo, nós vamos refletir este evangelho que tem uma importância histórica muito grande, especialmente para a Igreja Católica, porque esta passagem é fundamento para a doutrina católica do primado de Pedro. Devemos começar pelo contexto. Depois de Jesus Cristo ter criticado a religião judaica da sua época, que era baseada no mérito, na observância de rituais da lei, e na sua proposta da nova religião baseada no amor gratuito de Deus, agora ele está numa região pagã, no norte, numa das nascentes do Rio Jordão, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Ali é um cenário propício para o intento de Jesus. O que Jesus quer nesta passagem é escolher aquele que vai ser o líder da comunidade depois que ele for glorificado e voltar para junto do Pai. Então veja vocês que o cenário dessa cidade é bastante propício, começando pelo nome da cidade. O nome da cidade, a cidade de Cesareia, é uma bajulação, uma homenagem ao imperador romano, ao rei deste mundo. E nós sabemos que Jesus não é o rei deste mundo, por isso então ele vai contrapor o seu reino a este reino de César. E também tem uma questão que dizem que nessa cidade existia um ponto turístico muito visitado, que era uma gruta, conhecida como Porta do Reino dos Mortos. Então lá se achava que era a entrada do inferno nesta gruta. Pois bem, nesse lugar, Jesus Cristo vai escolher o seu sucessor. Quem será que ele escolhe? Será que ele é como nós? Vai escolher o seu predileto, o seu queridinho? Bom, se fosse assim, ele deveria escolher São João. Ou então escolher aquele mais capacitado, que tem mais cabedal. Quem sabe que Mateus, talvez seria este, porque sendo ele funcionário público, talvez tivesse uma formação melhor sobre o ponto de vista acadêmico para aquela época, naturalmente, né? Mas não, Jesus faz uma pergunta. Primeiro, uma pergunta genérica. Ele pergunta: que dizem os outros que eu sou? Bom, nós sabemos que quando estamos na presença de uma pessoa e ela pergunta o que os outros pensam, é a coisa mais simples, porque a gente não se compromete. Olha, eles dizem isso de você. E notem que a resposta que dizem, uns dizem que é Elias, outros que é João Batista ou algum profeta, eles identificam Jesus como um grande reformador, mas não acertaram o que realmente Jesus é. Por isso Jesus Cristo muda o enfoque da pergunta, agora uma pergunta mais pessoal. E ele vai dizer assim: e vós, que dizeis que eu sou? Notem que é Pedro que toma a iniciativa e responde em nome dos outros. Já denota aqui o espírito de liderança que ele tinha. Por isso que talvez Jesus escolheu Pedro como seu sucessor, para liderar a comunidade aqui terrena. Por quê? Porque ele não tinha medo, ele se arriscava, ele dava a cara a tapa. A resposta de Pedro agradou muito Jesus. Ele acertou na mosca, porque ele disse assim: olha, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pois bem, ele então identificou em Jesus que ele não era um simples reformador e que o seu reino não era um reino da restauração do reino de Davi, Salomão, aquele reino, vamos dizer assim, que era baseado na morte dos inimigos, mas o reino dele, ele é o Messias, aquele é um reino baseado na vida, é um reino novo que ele vem inaugurar. Então ele seria o filho de Deus seria também quem é filho, é da mesma natureza do Pai. Então ele reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu que a sua missão não era meramente restauradora, mas era de trazer a vida e o amor neste mundo. Aí Jesus Cristo continua aqui com falando assim: ó, feliz é tu, Simão, filho de Jonas. Olha, por que será que ele chama Jesus de filho de Jonas? Aqui está uma coisa interessante. Quem foi o profeta Jonas? O profeta Jonas foi aquele profeta que se opôs à palavra de Deus, que fez o contrário da vontade de Deus, mas que no final acabou se convertendo. É o retrato de São Pedro. São Pedro, aquele homem cabeçudo, que muitas vezes quer desviar Jesus do caminho,
do Calvário, da missão de Jesus, mas que no fundo, futuramente ele vai acabar se convertendo. Por isso ele faz uma associação de Pedro, Simão com Jonas. Aí que ele diz assim, olha, não foi o ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Quer dizer que a fé é um dom de Deus. São Paulo também fala isso, que nós não podemos dizer Abá, Pai, a não ser pelo Espírito Santo. Então veja assim, que não há grande mérito propriamente em São Pedro, a não ser o mérito de ter se abrido para a fé interior. Vamos lá. Aí continua, aqui vem a frase mais controversa do texto, talvez uma das frases mais controversas do Novo Testamento. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A doutrina católica vê aqui o primado de Pedro, que então Jesus teria constituído Pedro o primeiro papa, o líder da comunidade cristã. Os protestantes não veem assim. E eles se apegam, por exemplo, que aqui é usada a palavra Pedro e pedra. No grego, se você tem um mínimo conhecimento de grego, você vai ver que é empregado a palavra Petros e Petra. Olha, não, a mudança do masculino para o feminino, ela é interessante porque muda completamente o sentido no grego. Petros significa uma pedra, uma rocha, enquanto que Petra significa o rochedo, a montanha, entenderam? Então, um pedacinho, a outra é todo o texto. Então, quando Jesus fala sobre tu és Pedro, não está lhe chamando, está chamando Simão de uma pedra que está na construção da igreja. E quando ele diz assim, sobre essa pedra construir a igreja, ele está falando de si mesmo, que ele seria o fundamento da sua igreja. O alicerce da igreja, o fundamento da igreja seria o próprio Cristo. Bom, aí você vai dizer que eles vão evocar aqui como, para reforçar essa interpretação, o sentido que tem fundamento naquela parábola que já ocorreu em outro lugar do Evangelho, que diz assim, o homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, que bateu o vento, as águas, a tempestade, e ela não ruiu, porque está edificada na rocha. Ali Jesus se apresenta como a rocha, como fundamento. Então eles dizem assim, que na verdade o fundamento da igreja é o próprio Cristo, e não tem sentido nenhum falar que Pedro é o fundamento da igreja. Só que as coisas não são tão simples assim. Eu particularmente digo para vocês que o meu conhecimento de grego é precário, então eu não tenho, vamos dizer assim, não tenho know-how para entrar numa briga dessa. Mas existe gramáticos que vão numa linha completamente diferente por causa do pronome que aparece ali. Pronome este, em grego, no grego, na língua grega, dizem esses gramáticos, que se refere ao que está antes e não ao que está depois. Então, na verdade, ele está se referindo a Pedro mesmo. Não dá para você evocar, para afirmar a sua ideia, a parábola da construção, que eu já me referi, porque muda completamente os enfoques aqui na narrativa. Nossa, quem que é maior? A construção ou o construtor? Claro que o construtor é maior, porque o construtor é animado e a construção é mera consequência do construtor. Então aqui nesta parábola, o construtor é o próprio Jesus. E não é assim, vamos dizer assim, apresentar Pedro como fundamento, está nessa linha de liderança da comunidade, não propriamente no fundamento fim último, sei lá, da base toda da igreja. Isso já é uma outra coisa. Aliás, esse texto aqui não é para explicar o fundamento da igreja nesse sentido. Você vai ter que recorrer a outras passagens. Isso aqui é para explicar como Jesus escolheu o líder da igreja e quais os critérios que ele escolheu este líder da igreja e por que Pedro, então, para a doutrina católica, o primeiro papa. Se você for na parábola da construção, você vai ver lá que lá o construtor é você. Cristo é o fundamento. Vocês notaram que lá
muda um pouco o significado dos elementos. Então aqui nesta parábola, o construtor é Jesus. Lá na parábola da construção a qual me referi, o construtor é cada um, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, ou que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática. Vamos deixar a controvérsia de lado. Aí Jesus continua dizendo assim: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Já falei que tinha aquela luta chamada porta do reino dos mortos. Pois o que aqui Jesus quer nos dizer que a igreja será o reino dos vivos e o poder da morte não prevalecerá sobre ela. Notaram que essa explicação vai muito além daquela explicação rotineira de que existe uma luta entre o diabo aqui na terra, os inimigos da igreja que querem destruir a igreja. Aqui, não. Aqui Jesus quer dizer que o poder da vida, da sua ressurreição, que é, vamos dizer assim, sustentado pela comunidade, isso vai vencer sempre e as forças malignas da morte não vão prevalecer. Jesus continua dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. É o reino de Deus, conforme os outros evangelistas. Em Mateus, reino dos céus, o reino de Deus, não é o reino que está para vir, mas é o reino do aqui e agora. E esse dar as chaves, a gente vê aquelas pinturas que vem São Pedro com a chave na mão. Aqui tem um sentido de quem tinha a chave da igreja era responsável por abrir e fechar a igreja. Lembra que quem tinha a chave da cidade era responsável por abrir e fechar a cidade. Lembra que as cidades eram muradas? Então o que acontecia? Ele era responsável pela segurança da vida e morte das pessoas, porque ele devia proteger essas pessoas. Bom, depois ele continua usando uma frase rabínica: e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Dentro assim da tradição rabínica, o rabino tinha a faculdade de interpretar a lei e de ensiná-la. Então veja que esta é a missão que Pedro recebe, especificamente esta. Ele tem que explicar, instruir o povo de Deus. Aqui a igreja é entendida, quando fala a igreja, é entendida como assembleia, não é como propriamente, vamos dizer assim, uma hierarquia, uma construção. Então, concluindo, esse texto nos ensina como que Jesus Cristo escolheu para ser seu sucessor na liderança da comunidade cristã São Pedro. Não é propriamente o fundamento da igreja, no sentido teológico, que é ele próprio o fundamento da igreja, mas é quem é o líder da igreja, né, que o sucedeu.